Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, meio canalhas, com o segundo episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, cá estamos na continuidade então de começo de temporada aqui do novo produto gerado lá de A Guerra dos Tronos. E sim, a gente pode dizer logo de cara que temos o mais do mesmo, mas o mais do mesmo que gostamos. Porque todo mundo que está aqui por essa série, aliás, mesmo que não tenha acompanhado, a série mãe, sabe muito bem do que se trata agora com esse segundo episódio. É uma série que balanceia tanto momentos tensos, como foi, no capítulo de estreia, com muito sangue, um certo, entre aspas, assassinato, essas coisitas, E também aquela coisa do jogo político, as intrigas palacianas. Esse episódio é mais focado nisso. E Guerra dos Tronos, tanto a série mãe quanto esta daqui, A Casa do Dragão, é exatamente isso. O equilíbrio dessas duas cositas, que na verdade é a tradução de todos os personagens da história. Todos eles são meio que fadados por causa de o que eles precisam fazer por questões pessoais, por questões de família e depois por questões políticas e outras, mas eles são obrigados a atenderem assim à violência de alguma forma, explícita ou não. O jogo de palavras, principalmente, é o que acontece aqui nesse episódio, talvez doa mais com uma bela de uma punhalada às vezes. E isso é a Guerra dos Tronos, isso é, no contexto mais amplo, a Canção de Gelo e Fogo, que é a grande obra então do George R.R. Martin, ou seja, o que a gente via lá na sua origem. Sim, é o que a gente encontra aqui também nesse episódio. Claro, muitos podem pensar, é um episódio um pouquinho mais paradão, porque não tem tanta tensão. Sim, na verdade temos uma boa cena, muito interessante, que é justamente pura choque de interesses, o que resulta em tensão, mas não tem aquela violência, ninguém morre, por exemplo. Mas de fato, o quase morrer também é um dos bons momentos que este produto oferece pra gente. A gente se sentir envolvido, a gente se preocupar com os personagens, mesmo já no nosso segundo episódio, porque, sim, dentro de A Guerra dos Tronos, ou melhor dizendo, sempre A Canção de Gelo e Fogo, qualquer um pode morrer a todo momento. Não vale nem que ele seja um personagem protagonista da série. A gente sabe disso lá da série mãe. Aqui também, qualquer um pode morrer. E é ideal sempre a gente fugir de spoilers. Recentemente, eu fiz o unboxing, aliás, lá do meu outro canal, Vou até deixar o link aqui, se eu lembrar, para você dar uma olhada de como foi a experiência de abrir o livro, que dá origem a esta série aqui, que é Sangue e Fogo, ou é Fogo e Sangue, eu sempre lembro, esqueço a ordem. Enfim, eu estava querendo ler, mas acho que eu vou deixar para depois, aqui do final da primeira temporada, porque senão eu vou me auto-espoliar. E aqui, nesta versão audiovisual, é até interessante você estar inocente, pura e besta, dos acontecimentos futuros. Saber que alguém já vai morrer talvez não seja lá muito bom, mas de qualquer forma, não sei, talvez eu mude de ideia. Aliás, se você quiser adquirir qualquer um desses livros referentes à obra de George R.R. Martin, eu deixo aqui na descrição do vídeo links da Amazon para poder fazer a compra e também dar uma forcinha aqui para o canal, porque se você se vale desses links, na hora que efetivamente vai fazer a compra, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Enfim, jabá feito, de uma maneira bem sacana. Bom, vamos voltar aqui ao tema. Logo de cara, no começo do episódio, temos a introdução então do que são aquele mal, exatamente os inimigos. Mas é uma questão, os inimigos de todos os personagens, na verdade, são eles mesmos, uma questão bastante interessante. Mas é preciso sempre apontar, assim, alguém a temer, que é o tal do engorda caranguejo. Uma figurinha sinistra. Ok, bacana, de meter medo. Mas enfim, tem uma questão também a se dizer a respeito dele, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Na verdade, estou fazendo esse daqui meio atrasado e eu já assisti o terceiro episódio. Lá no próximo vídeo, então, eu comento a respeito da figura aqui do vilão, que é bastante interessante, tem a ver também com a série mãe, mas de qualquer forma, Está apresentado, então, o que devemos temer. E Lord Corlys está muito interessado que o rei tome suas dores, que ajude no combate lá, nas questões dos degraus, que os caras lá da tríade,
juntando com esses piratas, né? São piratas, né? Estão invadindo, estão dominando, pô, e o reino não vai fazer nada? Os 7 reinos vai ficar ali, né? O trono de ferro vai deixar barato? Por quê? Não pode! Conflito de interesses o tempo todo. Mas isso que dói mais ao Lord Corlys ali, né? Porque ele tá perdendo um pouco da sua frota, né? Perdendo poderio. Precisa ajudar, né? Ou não precisa ajudar? Porque a questão é, né? Por que se meter em questões das cidades livres? Porque cutucar, provocar um entravo de lutas, um conflito armado, para quê? Não precisa. Nessa posição, o rei Viserys está certo. Para que cutucar a onça? Deixa do jeito que tá, né? Tudo pode se resolver de maneira mais branda, sem necessariamente proclamar uma guerra. Até aí, tudo bem, né? E é curioso, né, que lá na cena que temos a reunião lá do Pequeno Conselho, a Rhaenyra dá o seu palpite. Por que não a gente não mostra a força, né? Nós temos dragões, é só chegar com lá e, ô cidadão, vamos parar com isso, senão a gente taca fogo. Basicamente, acho que a proposta dela era essa, apenas mostrar poderio. Mas nem isso, na verdade, talvez seja sensato. E é legal como, então, o Viserys manda sua filha... Tá, mas não é bem assim, né, filhota? Você tem que aprender as coisas aqui. Um dia você vai ser a rainha, né? De fato, você é a herdeira nomeada, mas vamos com calma no assunto, né? Vai cuidar de um outro assunto interessante que é a respeito da guarda real, né? Porque um dos guardas real, que era até o líder deles, faleceu, né? Aquele outro que a gente conhecia, que era o protetor da Rhaenyra, foi levado ao posto de comandante, então precisa colocar mais um outro, né? Mais outro, o 7º, né? Guarda real, e ela então tem que escolher então um cavaleiro para tal. E é bacana porque ali, mesmo ela tendo sido podada de seus direitos de decisão, foi dado ao mesmo momento decidir a respeito de quem vai protegê-lo, porque o cidadão novo, o novo guarda real, também vai ter a função de ser o seu protetor. E sim, ela faz uma escolha sábia, né? Ela acaba escolhendo o sujeito que tinha um pouco de trato ali justamente com combates. Os outros eram Zé Manés, praticamente, que estavam ali mais por causa de conchavos políticos. Ela sim fez uma decisão muito interessante. E dá para perceber que ela tem uma certa quedinha lá pelo sujeito, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas acredito que sim. Pequenos spoilers que eu tenho diz algo a respeito disso, né? Mas a gente não pode esquecer que sim, uma coisa que foi colocada assim de uma maneira um pouco agressiva pela série é algo que tem a ver com a Rhaenyra e com sua grande amiga, Alicente, né? Que tem também um negocinho, foi muito bem exposto. A primeira vez que as duas aparecem lá no episódio inicial, já demarca completamente, tem coisa entre elas. Principalmente de Rhaenyra para Alicente. O contrário, nem tanto, não é declarado, né? Mas as duas atrizes e os próprios produtores, roteiristas falaram, não, sim, a gente quis deixar bem claro que tinha uma coisa no ar entre as duas. Mas ela se mostra, Rhaenyra, interessada ali no bom cavaleiro, com certeza. Eu também já assisti de novo, né? O 3º episódio, eu sei que isso também tem tudo a ver também. Ou seja, esse episódio aqui também é um certo preparo para o que vem depois. Sim, esses episódios um pouco mais mornos, num conceito mais geral dos espectadores, pode-se dizer que sim, é aqui que se prepara as coisas para depois explodir a caldeira. E também, falando entre as duas amigas, aquela cena lá no templo, né? Templo ou igreja lá da Fé dos Sete, né? Estão lá orando, um cenário bem bonito, né? A manipulação da Alicente ali também é sensacional que ela faz para cima da amiga Rhaenyra, né? Ou seja, ela puxou ao pai, o Otto lá, Hightower, com certeza está muito bem representado por sua filhinha, que mesmo em momentos que a gente percebe, né, tem uma boa composição da atriz, né, que ela sempre mostra a tensão que a personagem está sentindo quando ela fica cutucando as unhas, né, carcomendo-se toda, né, mas mesmo assim, mesmo ela tendo os temores de fazer exatamente o que o pai pede, ela também já é, né, a completa dominadora. E ali é um grande exemplo da série também, as duas personagens, Rhaenyra e Alicente, né? A força pela força de ter um dragão e a força por ter uma boa lábia. Como ela domina a amiga ali naquele momento, né? Faz ela se ajoelhar ali na Fé dos Sete, é bem bacana. Vamos combinar, né? E mal sabendo a amiga, né? E depois ela descobre ao final do episódio, né? Que ela já estava ali consolando, né? Seduzindo o papai Viserys, né?
Pois é, né? Uma bela de uma traição também. É o que eu digo, né? Essa série é forrada de situações onde você acaba se mostrando. Aliás, como que você se mostra, né? Porque você fala, como você se define ou como você atua. Esse é o ponto interessante. E aí a gente também pode fazer uma análise aqui desse episódio que para o geral da série, né? Aqui, nessa semana, nós temos uma forçação de barra, o peso do roteiro, a boca dos roteiristas colocado na boca dos personagens. Nessa própria cena ali, no templo da Fé do Sete, temos a manifestação do empoderamento feminino. Várias vezes nesse episódio, não tanto quanto foi no primeiro, aqui a gente está muito bem exposto para nós que, sim, temos uma mãozinha pesada aqui dos produtores que querem valorizar o poderio feminino e não precisa. Se você pega exatamente essas falas, Rhaenyra fala, né, que o pai não a entende por ser mulher, porque está pretendendo ela, né, mesmo que ela tenha sido nomeada a herdeira, ele não aceita porque ela é mulher. A própria Alicente acho que também fala alguma coisa. Depois quando ela fala lá com a rainha que nunca foi, vários momentos por aqui a gente percebe isso. E não precisa, se todas essas falas imponderativas fossem limadas, o contexto seria o mesmo. Elas continuariam fortes, perante aos homens, porque a gente tem que levar em consideração, naqueles tempos, mesmo que seja uma história ficcional, mas que se baseia numa certa passagem da nossa própria história, sim, naquele tempo, em algumas sociedades, as mulheres eram preteridas, sim, em questões de poder. Mas todo mundo sabia a sua posição e mesmo assim se podia lutar. Lá na série mãe original, em Guerra dos Tronos, pelo menos nas primeiras temporadas, onde se baseava mais no texto de George R. R. Martin, as personagens femininas eram fortes, mas elas não precisavam fazer os discursos lacradores, de dizer, não, nós precisamos tomar o poder, não sei o que, precisa respeitar a gente. Não precisa, apenas através da ação, porque o uso da fala, às vezes, como eu disse antes, não é assim que você se mostra, você apenas pode falsear através das palavras, inclusive palavras de empoderamento, porque o que vale é o que você faz de fato. Então, necessariamente, o que essas personagens aqui neste episódio faz, as personagens femininas, tentando bancar empoderadas, não precisa. O discurso, na verdade, o verdadeiro poder, ele não é manifesto pelo que pretende ser poderoso, mas quem diz você é poderoso. É o contrário, né? Você bancar o poderoso, você pode até estar fazendo um papel de palhaço apenas. E sim, quando a gente vê a reunião do Pequeno Conselho, quem é o poderoso? É quem diz que é o poderoso, o rei, ou são os seus conselheiros? É sempre assim. Quem emana o poder? É o conselho que emana poder ao rei? São as dicas que eles dão ao governante? É o povo que dá a força àquele rei? A gente precisa sempre considerar isso, né? Às vezes você dizer que é o poderoso, na verdade, não basta, né? Fazer discursinho barato. Não, isso não funciona nunca. E falando em mensagem passada errada, né? O que acontece de principal aqui também, né? Claro, é referente a Daemon, né? Que foi exilado lá em Pedra do Dragão, estava fazendo das suas, né? E agora ele roubou o ovo que seria para o seu sobrinho, porque simplesmente ele quer dar o ovo de dragão ao seu filho. Mas peraí, a esposa dele não está grávida? Quem que está grávida? Bom, é uma segunda mulher, né? Que é justamente aquela meretriz que já apareceu no primeiro episódio, né? Ele quer ter uma segunda esposa. Até aí tudo bem, naquelas, né? Até o conceito que eu acabei de dizer, né? Naqueles tempos se podia ter um monte de mulher, patati patatá, mas também tinha aquela questão da pompa, da honra para a sociedade, né? Caramba, você tem uma mulher, né? Oficial, né? Cuide dela. Você pode ter as outras, mas, pô, não deixa elas em um momento, numa posição de valorização. Não precisa, né? Mas no começo a gente até pensava que sim, ela realmente estava interessada, né, de ser a portadora de um rebento ali, né? Ter um filho de Daemon na barriga, aquela coisa toda, por isso o presente, né? O ovo de dragão para ela. Como é o nome dela? Missária? Acho que é Missária o nome dela, né? E depois, quando tem aquela grande tensão lá em Pedra do Dragão, né? Quando o rei finalmente diz, né? Vá lá resolver a questão. Quer dizer, ele queria ir, né? Mas o Otto fala, não, eu vou no seu lugar porque aquela ali vai dar merda. E sim, realmente,
É a tal, como eu comentei, da cena tensa e única aqui deste episódio, né? Que é exatamente aquela questão de resolver a parada, né? O rei não quer, e por que você está querendo soltar as suas asinhas? O Daemon devolve este ovo. Claro, na situação onde estava, aquilo não ia dar certo. Todo mundo que estava ali, Otto e todos os cavaleiros, tinham até o cavaleiro que antes protegia a Rhaenyra, iam morrer, iam ser torrados pelo dragãozito lá do Daemon. Mas aí, e vem o conceito que eu falei, que né, não adiantava Rhaenyra, lá no Pequeno Conselho, dar a sua ideia de demonstração de poder. Para aquele contexto, não funcionava. Nas questões lá da tríade, né, do engorda caranguejo e tal. Mas, ali na questão do ovo de dragão, que foi ela que escolheu aquele específico ovo para o seu irmãozinho que havia nascido depois falecido em poucas horas, né? Ou seja, aquilo até virou uma questão pessoal para ela, né? Mas ela foi fazer a demonstração de poder correto no lugar que realmente era efetivo, ou seja, funcionava e não interferia em outras questões adjacentes, digamos assim, porque era uma questão puramente, por enquanto, familiar. Ninguém está sabendo daquela parada que Daemon estava fazendo. E ela foi, então, resolver. Ela foi peitar o tio. Porque ela sabia, claro, né? Aliás, todo mundo sabia, de fato, que seria uma atitude suicida. Aquela reivindicação, né, de devolução do ovo, ele não ia aceitar. Ele não ia devolver nunca o ovo. E mataria todos, claro. Qualquer emissário que fosse. O Otto foi lá para morrer também, né? Até uma coisa interessante, né? E que na lábia, ele não ia ganhar aquilo na lábia, né? Embora o poder dele seja a lábia, com certeza ele ia morrer torrado ali, né? Mas a Rhaenyra foi resolver então a questão da maneira certa. Ela foi com o seu dragão e peitou o tio. E realmente, ele também poderia muito bem matá-la, mas a questão é que o Daemon, que é colocado aqui nesse episódio como um cara um pouco traiçoeiro, um pouquinho ali que vai rastejando, né? Tentando comer pelas beiradas, ele também não é burro. E ele, claro, tinha ali, no embate dos dragões não ia dar certo, né? Porque os dois dragões ali ia meio que gerar um empate, né? Todo mundo ia morrer ali, que tivesse embaixo, só ia sobrar a própria Rhaenyra e o Daemon. E acabou, né? Todo mundo que estava em volta, os soldados, a mulher dele, ou então o Otto do outro lado, iam morrer. Não era uma questão muito meio interessante, mas eu acho que ele curtiu. O tio curtiu que a sobrinha tem a sua força, né? Ela está se demonstrando uma Targaryen, não uma mulher empoderada. Isso que é bom frisar, porque o que ela fez ali não teve o discurso de blá, 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 eu sou mulher. Não, ela é uma Targaryen. Isso que é diferente. Não precisa do discurso empoderador. Isso que eu coloquei no comecinho da resenha, que a série tenta forçar aqui com esse discurso barato, que não funciona, para falar a verdade, não precisa. A força desses personagens já estão constituída, porque vem, claro, do original do George R. R. Martin. Não precisa atualizar o texto da série com o que é a sociedade agora, onde as mulheres estão querendo se empoderar, ou pensando que estão se empoderando justamente pelo discurso, porque o discurso não funciona. Você realmente precisa ser forte. Quem atribui poder a Rhaenyra? É o dragão. O seu pai falou, foi nesse episódio ou foi no outro, que as pessoas temem nós porque temos os dragões? Foi no primeiro, foi no finalzinho do primeiro episódio, né? Mas na verdade é o contrário, né? Os dragões é que nos têm. Isso que é interessante. Então é o dragão que dá força a Rhaenyra. Ela não possui o dragão. Então, realmente o discurso não funciona. O discurso da boca, que eu quero dizer, né? Mas a questão ali ficou bem definida. Realmente, Daemon acabou devolvendo o ovo. Mas a melhor parte, claro, que é aquela receita do George R. R. Martin, né, que é a situação armada. A talvez canalice, né, exposta pelo título do episódio aqui, né? Aquela questão, né, de pegar o ovo para dar ao seu novo rebento que estaria para nascer, porque a sua nova mulher está grávida. Caramba, nada disso existia. Ela não estava grávida, coisíssima nenhuma. Aliás, ela nem sabia da armação do Daemon. Foi muito bom aquilo. Ou seja, foi uma jogada, foi um truque político que ele tentou para conseguir mais um destaque para com o irmão, mas não funcionou.
Tanto que depois ele teve que se associar ao Corlys justamente naquela questão de deter o tal do engorda caranguejo, mas não deixando que o Lorde lá metesse umas asazinhas, né, para fora, né, da coraça, porque, caramba, quem pode falar mal do rei sou eu, porque eu sou irmão dele, você é apenas um vassalo dele, né, vamos combinar, né, enfim. E Corlys estava ali naquela questão da aliança com Daemon no final do episódio, justamente porque ele foi passado para trás, mais ou menos, né? Porque ele queria justamente a sua intenção de poder também não é só na lábia, né? Ele, claro, nem imaginava que o Otto, a mão do rei, estava se valendo da sua filha Alicente para seduzir Viserys. Ele basicamente teve a mesma ideia, né? Precisamos dar um novo herdeiro homem ao rei. E como se faz isso? Dando uma nova esposa para ele. Corlys, Lord Corlys, percebeu isso. Vou oferecer então minha filhota de 12 anos. Por que não? Né? Naqueles tempos, isso era também aceitável, aquela coisa. Não podemos fazer uma leitura de hoje em dia para o que acontecia em tempos remotos, em tempos, entre aspas, medievais. E bom, a questão que valia ali é realmente juntar forças, né? Unir linhagens, tudo muito interessante no quesito político. Só que tem um problema, né? Viserys, ele é o bom rei, né? Aquele tipo de rei que quer fazer as coisas certas. Também no terceiro episódio ele tem uma fala muito interessante a respeito disso, né? Mas ele não estava interessado em casar com a filhota de Corlys, simplesmente porque ele não tinha nenhum interesse para com ela. Mas o astuto Otto já tinha colocado a sua filhota Alicente e ela sim fez nascer nele um interesse. Ou seja, mesmo que ela tivesse a serviço do pai, ainda meio dúbio se realmente ela gosta de Viserys, né? Porque também tem a questão, ela não gosta da filha dele, a Rhaenyra, né? No que eles estão tentando forçar, e isso não existe, esqueci de dizer, né? Essa aliança afetiva entre as duas não existe nos livros, né? Ok, ou seja, Otto foi mais esperto, colocou sua filha na frente e, claro, uma coisa meio que óbvia, para falar a verdade. Até quem já viu os trailers da série sabe muito bem que Viserys acabaria escolhendo Alicente em vez da meninota lá de Corlys. E claro, isso na verdade movimentação de peças do jogo de xadrez, né? Quando você põe uma peça para frente, meu filho, você acaba afetando as outras. E dito e feito, né? Quando o rei decide se casar com Alicente, né? E sempre ficou aquela dúvida, né? Ele realmente partiu para alguma coisa mais íntima com ela, naqueles encontros noturnos com o rei? Não ficou meio esclarecido isso, mas tudo bem, não importa para falar a verdade, né? Quando ele optou por ela, realmente ele afetou Rhaenyra. A filha começou a ficar em dúvida, peraí, né? Você me dá o direito de herança por escolha, né? Você não quis ficar dar o reino para o seu irmão, quis me dar essa oportunidade, mas agora você se casa e tem a chance então de ter um herdeiro homem, como é que fica a situação? Literalmente fedeu. Pois é, um episódio de preparação para o que pode vir a seguir. Do mesmo modo que Rhaenyra se sentiu desgostosa com esse casamento com sua melhor amiga, né? Também o tio provavelmente não vai curtir isso, porque se ele tentou uma jogada lá com a história do ovo para o seu novo herdeirinho, que nem existia, né? Foi um blefe que ele fez. Claro, tudo vai doer a todos. E claro, no resultado final desse episódio, né? Resultou que Corlys se aliou a Daemon numa causa especificamente meio que para afetar a moral do rei, com certeza, porque ir atrás de problemas com cidades livres não era a intenção do reino em si, do pequeno conselho também. Ou seja, os dois vão atuar por conta própria. Isso também resulta em coisas que a gente vai ver a seguir no episódio da próxima semana, que já é essa semana, porque esse vídeo aqui está atrasado. Enfim, esse episódio aqui tem um bom ritmo, daquele ritmo que eu gosto bastante. Muitas pessoas podem dizer que é um episódio meio paradão, não tem aquelas mortes brutais. Não precisa. Bom, você tem um pouquinho aqui de brutalidade lá na abertura, né, com o engorda caranguejo atacando lá os náufragos, né, os atacados, né. Enfim, teve a boa tensão entre os dois dragões, a boa tensão do embate entre a sobrinha e o tio, tudo muito interessante. O resto, pura intriga política, mas muito bem feita, daquela que é boa, daquilo que caracteriza também esta série, como também caracterizava a série mãe,
A Canção de Gelo e Fogo é isso, intriga palaciana, intriga familiar. A definição é essa. O que vem a mais como violência, libertinagem, isso é um brinde, é um bônus, até para pegar a audiência um pouco maior, para falar a verdade. O básico da história é isso, as intrigas políticas e familiares, se chocando, se cruzando, fazendo uma grandíssima confusão. Enfim, um episódio também muito interessante. Eu só não digo que ele é tão bom quanto o anterior, justamente porque aqui pesou o discurso político dos produtores, que também está nas ideias de suas atrizes, aquele empoderamento feminino que não precisa nessa série específica. Em outras, você pode até dizer, nas outras é que fica mais uma coisa mais idiota. Mas aqui especificamente não precisa, porque as personagens femininas de George R. Martin, elas já têm poder, elas não são empoderadas, elas possuem poder em mãos. Isso que é a diferença, ó, caros idiotas. Essa é a diferença. Enfim, por causa dessa forçação de barra aqui do roteiro em cima das bocas das personagens femininas, eu vou tirar assim um pouquinho de nota. E portanto, para esse segundo episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Perdeu um meio asterisco por causa disso. Foi fazer empulhação ideológica, perdeu, mané. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que a série força um pouquinho a barra? Ou eu estou exagerando? Coloque aqui nos comentários. É isso.